O trabalho dela é resolver briga e desentendimento. Eu vou começar com a mediadora de conflitos, Gabriela Asmar. Venha para cá. Gabriela, como é que é esse trabalho de mediadora de conflitos e de desentendimentos? Como é que é isso? É uma coisa muito nova no Brasil e por isso é tão importante a gente estar podendo falar para tanta gente. Porque a maioria das pessoas confunde com um monte de outras coisas. O nome mediação de conflitos não é muito marqueteiro, porque mediação existe desde que o mundo é mundo. Mediação é estar no meio, né? E ajudar duas pessoas a resolverem alguma coisa. Só que tem um monte de maneiras de fazer isso. A maneira que a gente chama de mediação de conflitos, que é um método específico, tem no mundo uns 30 anos, no Brasil uns 9 anos, pelo menos é esse o tempo em que eu estou aqui tentando resolver alguns conflitos por esse tipo de metodologia. E é uma forma de você, um terceiro, que não tem um poder decisório, ajudar as pessoas que estão envolvidas numa situação problemática a elas próprias conseguirem sair da estagnação e gerar uma solução que seja boa para todo mundo. Mas até que ponto, quem é que chama o mediador de conflitos? Idealmente, as duas pessoas, só que isso na prática é muito difícil, né? É isso que eu estava pensando, deve ser complicado. Normalmente, em diversos países, a mediação teve desenvolvimentos diferentes. Na Argentina, por exemplo, que é uma cultura muito próxima da nossa, eles tiveram uma lei, há 15 anos atrás, que tornou a mediação obrigatória antes do processo judicial. Isso é muito importante numa cultura beligerante como a Argentina, porque você tem uma desculpa para estar ali tentando resolver tudo numa boa. Aqui na nossa cultura, normalmente quando você chama para um bate-papo, quando a coisa já está feia mesmo, né? E você chama para um bate-papo, você pode passar a impressão de que você está fraco. Essa aqui é água? É a da Lídia Francisco, não? Não é, mas pode ser, se você quiser. Então tá. Quer alguma outra coisa? Não, tá ótimo, obrigada. Aliás, eu sempre tive muita curiosidade de saber o que tinha nessa xicrinha. Aqui tem água. Da melhor qualidade. Aqui já tem outras coisas. Eu imaginei, mas eu não... Tá tudo bem. Varia, aqui tem refrigerante, aqui tem... Jamais bebida alcoólica. Tá certo. Não, é verdade. Não, porque se eu ponho bebida alcoólica aqui, eu faço 2 perguntas, na terceira eu já estou... Ô, Gabi, como é que é esse troço aí? Aí talvez você entenda bem melhor. Realmente. Não, eu bebo refrigerante quando tá... Tomo sopa, quando está muito frio, eu tomo uma sopinha. Muito bom. Café. Saudável. Café ajuda muito. O que você quiser tomar aqui. Principalmente se o papo tá chato, café é muito saudável, né? Mas dificilmente o papo aqui fica chato. Com certeza, com a sua animação. O que você quiser tomar, tem aí. Não, tá ótimo com água. Tá Deixa eu voltar aqui para a mediação de conflito. Vamos lá. Então, a mediação é você ajudar essas pessoas que estão envolvidas na situação a resolverem o seu próprio problema. E isso parece ser uma coisa muito fácil, né? Porque, em princípio, todo mundo quer resolver. Só que, de fato, não é bem assim que a banda toca. Existe uma expressão que a gente usa chamada escalada do conflito. Quando ainda está tudo mais ou menos bem e as pessoas ainda têm a capacidade de se falar e se ouvir, que é mais difícil do que falar, né? Elas procuram negociar as suas diferenças para chegar a uma solução. Mas, muitas vezes, passa desse ponto. E as pessoas já não conseguem mais se falar e se ouvir. E muitas vezes foi um mal-entendido que gerou esse bloqueio. E aí a coisa só piora. Muitas vezes as pessoas chegam a um ponto em que elas já nem lembram mais porque que elas estavam brigando, elas só querem ganhar. E aí tudo vale. A minha pergunta é a seguinte: quem chama o mediador já não leva vantagem em relação a outra pessoa? Ou melhor dizendo, a outra pessoa não acha... já chamou o mediador, então essa pessoa já vai concordar com ela.
Isso é um perigo. Na mediação, porque você está pensando na mediação privada, que no Brasil está começando bastante devagar. Por isso que eu estava me referindo à Argentina. Na Argentina, eles tiveram uma lei que fez essa ida à mediação uma necessidade se você quiser entrar com processo na justiça. Então, as pessoas vão porque, em princípio, esse é um caminho para ir brigar. Então, não parece que é dar o braço a torcer, sentar numa mesa para tentar negociar. Aqui no Brasil, a gente está começando com esse trabalho em diversas frentes, mas o judiciário está dando um impulso importante para isso. Muitos juízes já têm uma equipe de mediação e convidam, obviamente que não é um convite assim muito democrático, né, as pessoas para irem conhecer a mediação. E o que importa é que, chegando, as pessoas entendam qual é o objetivo do processo e aí sim elas entram em mediação, porque o processo tem que ser voluntário. Agora, quais são as situações típicas em que se procura o mediador? O básico é esse. As pessoas querem resolver um problema e buscam a ajuda de um terceiro que, com uma série de técnicas específicas, sobretudo da comunicação, vai ajudá-los a voltarem a ter uma capacidade decisória viável para conseguir uma solução que ambos possam aceitar. Isso é o básico. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aí com uma história da mediação entre a irlandesa e a mexicana. Esse exemplo da irlandesa foi memorável. Eu comecei a fazer mediação num tribunal que, na realidade, era uma corte comunitária. Aonde isso? Em Nova York, no Harlem, que é a parte mais pobre de Nova York. Então, tem muita gente que chega com toda a sua bagagem cultural, mas sem uma compreensão das diferenças que isso acarreta no dia a dia. E aí tinha essas duas vizinhas, uma irlandesa, que era filósofa, professora de uma universidade, e uma mexicana, que era relações públicas do Consulado do México. A mexicana morava em cima, a irlandesa morava embaixo. E elas, portanto, dividiam aí um teto, o chão, né? E a mexicana gostava muito da festa de salsa e merengue em casa. E a irlandesa queria estudar. Festa de? Salsa e merengue. Salsa e merengue. Então, a mexicana não entendia por que aquilo incomodava tanto. E a irlandesa dizia que até a cama dela balançava quando começava a tocar a música e as pessoas a dançarem. Na hora do sexo? Bom, a irlandesa acho que era solteirona. Mas isso não veio a... Não veio... Bom, e aí elas começaram, na escalada do conflito, a irlandesa começou a interfonar. No início atendiam o interfone e ignoravam o pedido dela de diminuir a música.